Com o aumento do número de notificações de casos de dengue, zika vírus e febre chikungunya em Teresópolis, possíveis locais de proliferação do mosquito Aedes aegypti passaram a ser combatidos. E apesar da sua importância ecológica e beleza, as bromélias acabaram entrando nessa lista e até temidas por alguns. Há informações de pessoas que deixaram de frequentar ambientes naturais onde há grande quantidade dessa imponente planta. Tudo isso por não buscar informações corretas sobre o desenvolvimento do mosquito e a necessidade da manutenção das bromélias para a conservação da biodiversidade. Conversamos com a zoóloga e analista ambiental Isabela Deis, lotada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que explicou a relação da planta com os mosquitos. Ela lembra que o inseto e as bromeliáceas têm origens diferentes e que, se não fosse justamente a mão do homem, dificilmente se encontrariam. Dessa forma, espécies como as encontradas na Mata Atlântica geralmente são procuradas por outros tipos de mosquito, não oferecendo condições ideais para a proliferação da dengue, por exemplo. Essas bromélias, e aqui atrás, por exemplo, a gente tem, né, uma bromélia que é a Alcantareia imperialis, que é aqui da serra. Essas bromélias, elas acumulam água na roseta, a gente chama essa forma de roseta. Só que não é só um mosquito que entra ali, né? Tem uma série de organismos que dependem, que são específicos da bromélia e que fazem uma ciclagem ali dentro que deixa isso, né? A gente chama aqui isso de um ecossistema, e é um ecossistema que depende, enfim, de cada serzinho desses. Quando o Aedes aegypti ele vê essa bromélia, ele vê essa água, pode até ser que ele vá até lá. A gente não pode afirmar que ele não vá procurar a água da bromélia. Mas essa água dessa bromélia que está na natureza e que está em equilíbrio, né, que é o que acontece aqui no parque, ela não é uma água boa para ele, para essa larva se desenvolver. Pelo menos não para as larvas que não foram geneticamente modificadas, porque ainda tem isso, né? O ser humano soltou na natureza vários tipos de macho, transgênicos. A gente não sabe o impacto que isso causa na população de Aedes. Então, quando o Aedes vai e bota o ovo dele nessa água, porque ele pode fazer isso, claro, a estrutura química da água, por conta de todos esses organismos que estão aí, ela não é legal para o desenvolvimento dessas larvas. O pH, que tem a ver com a acidez da água, a condutividade, que tem a ver com a matéria orgânica que está na água, isso muda muito ao longo do dia numa bromélia que está na floresta. Isso não é legal para essas larvas de Aedes aegypti. Em ambientes equilibrados, como nas unidades de conservação ambiental, as condições não são propícias ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Mas, e no caso das bromélias que estão em jardins, quintais e varandas de residências ou apartamentos? Sem as importantes relações ecológicas encontradas na natureza, quem pode ter vantagem é o vetor de doenças. Então, a zoóloga atenta para cuidados que se deve ter para manter a beleza da planta e evitar uma possível proliferação desse mosquito. Então, a própria Sociedade Brasileira de Bromélias, ela orienta a você diluir uma colher de sopa de água sanitária em 1 litro de água e pulverizar, não jogar direto, pulverizar nas bromélias. Os pesquisadores do Jardim Botânico do Rio já discordam desse procedimento. Então, qual seria uma coisa que poderia ajudar? Você tirar a água da sua bromélia, você virar a bromélia. Se ela está num vaso, né, você consegue virar ela e tirar a água, porque a viabilidade de um ovo de Aedes é de 400 dias. Então, é muito tempo, né? Então, se você deixa a água lá 2 dias, você já pode ter o desenvolvimento de uma larva. Então, se você vira a água, e é importante que não se vire em ralos, que não se vire em pias, que se vire na terra,
porque aí sim você não tem um acúmulo dessa água em outros lugares. Porque muitas vezes as pessoas jogam a água no ralo, e aí no ralo você continua a ter o desenvolvimento, que a água continua parada lá. Então, se orienta virar essa água. A bromélia, principalmente essas que são em rosetas e que acumulam água, elas não conseguem longos períodos de ressecamento. Então, pulveriza a água e no outro dia você vira. E quem optar pela água sanitária, né, pulveriza 2 vezes por semana. Isabela destaca ainda que é necessário entender que a bromélia não é uma vilã nessa história e que tem extrema importância para as relações ecológicas da natureza, citando em especial a nossa Mata Atlântica. A gente precisa entender que a bromélia não é uma vilã nessa história, né? A Mata Atlântica, ela precisa dessas bromélias, né? Tem pesquisadores que chamam essas bromélias de mares aéreos, né? E muitos organismos precisam dessas bromélias. Então, vamos entender que na natureza as coisas estão, né, mais em equilíbrio. E venham ao parque conhecer as bromélias, porque a gente, das 4.500 espécies, cerca 43% dessas bromélias estão no Brasil e muitas estão na Mata Atlântica e quase todas estão ameaçadas de extinção.